Então, guys, eu estou, em palavras formais e bonitas, eu estou excitado com esse react que a gente vai fazer agora, porque nós vamos mergulhar pela primeira vez no universo de um outro jogo. Para quem não sabe, Minervinha tá jogando Elden Ring, nós estamos quase zerando já, faltam acho que uns 3 boss principais apenas. E agora a gente vai ver um pouquinho e saber mais sobre a lore de Elden Ring, porque Elden Ring é um jogo que não tem muita cinematic. A forma que é contada a história é em itens, é de formas mais escondidinhas ali. Então a gente vai entrar agora nesse universo, um vídeo muito bom, tá? Nós vamos ver pelo canal do Kel Now, que por unanimidade todos vocês falaram muito, muito bem. Então, por favor, já deixem aqui o salve para o Tobas. O Gayzoca, ele é real e ele pode machucar vocês, viu? E agora já pega aí o seu prato de comida e tudo mais, porque é 1 hora de react. Isso daqui é a primeira parte, porque ainda tem mais 3 ou 4 outros vídeos, que daí vamos fazer mais pra frente. E é um dos jogos com a história mais complexa e profunda que eu tive o prazer de passar semanas lendo e tentando organizar para montar essa série de vídeos que estão vindo aí. Eu não suporto mais. E é totalmente normal você se sentir perdido na forma que a From Software escolhe de contar suas histórias. Até porque eu realmente também só fui Eu tô muito entender a feliz, história guys, com deles esse react. depois que eu comecei a ler bastante em fóruns. Quando começamos o jogo, a primeira informação que recebemos é que o Anel Pristino foi quebrado nas Terras Intermédias, que Marika, a deusa desse mundo sumiu, Marika. um tal de Godwyn, o Áureo, morreu na Noite das Facas Negras, e os filhos de Marika começaram uma guerra pelos pedaços do Anel Radan. Pristino. E que por isso, nós, maculados, um grupo de gente estranha, devemos ir para as Terras Intermédias resolver esse impasse dessa guerra dos semideuses. As primeiras coisas que o jogo nos conta sobre a história do mundo são eventos resultantes de uma longa história muito anterior a Aumentar? ele. E esse Ok. vídeo aqui é introdutório da série. Nós vamos tentar entender tudo de importante que aconteceu antes mesmo do jogo iniciar. E claro, gente, os jogos da From Software são planejados para ter uma história com pontos muito abertos e serem preenchidos pelas interpretações e experiências de quem joga. Nessa série de Elden Ring eu vou fazer que nem eu fiz com a de Dark Souls. Eu tô trazendo pontos escritos em itens e diálogos de NPCs. Tá vendo? Só que junto com as minhas reflexões, interpretações Ô, come e bosta. tentativa de criar uma experiência de narrativa Deixa eu deixar imersiva o like para o que conte a guerreiro. história do jogo. Então se você discordar ou tiver uma interpretação diferente dos fatos, os comentários estão aí embaixo para isso. E assim como nos vídeos de Dark Souls, provavelmente eu vou ler e vou te responder. Afinal, a From Software faz esses jogos com a história mega aberta, mega complexa e quanto mais gente dá opinião, melhor. E claro, eu tenho que ser honesto aqui, grande parte desse conteúdo eu tirei da fandom de Elden Ring, que é um database incrível com todos os itens e textos dos itens. Isso ajuda bastante na hora de ler essas coisas. Agora tirando isso do caminho, bora pro Elden Ring. Mano, eu tô amando esse cara, a voz dele, como ele fala. Holy. Há centenas ou até mesmo milhares de anos antes dos eventos que iniciam o jogo, existia uma época que as Terras Intermédias não possuíam essa imensa árvore dourada ao seu centro. Uma Árvore, né? época com 3 cidades gigantescas que influenciavam a cultura de todas as Terras Intermédias, tão imponentes que eram chamadas de as Cidades Eternas, povoadas e lideradas pelos Nox, um povo engenhoso conhecido por sua alquimia capaz de criar novos tipos de metais e poções poderosas. Nox, que em latim quer dizer noite, um povo que cultuava as estrelas, o cosmo e as luas. Nas Terras Intermédias existem pelo menos 2 luas, a lua cheia e a lua negra, que são Honey deusas e cultuadas Renala. por essa civilização que acreditava que ela influenciava a vida de todo mundo indiretamente. Os Nox eram estudiosos que acreditavam que o destino de tudo e todos está atrelado ao movimento dos astros, e por isso eles deviam ser cultuados e estudados. E os Nox tinham razão em temer as estrelas, porque seria delas que viria um evento que abalaria toda a estrutura da sua sociedade. Em uma noite qualquer, uma estrela dourada cruza os céus, um evento nunca antes visto, uma estrela que carregava com si uma besta que agia em nome de uma vontade maior, um deus externo às Terras Intermédias, um deus de ordem. Deuses exercendo influência nas Terras Intermédias. Caralho, não é algo fodão novo. aquele bicho, Diversos hein, mano? cultos para diversos deuses sempre existiram, como o Deus Escarlate, Guys, calma. que dá destruição. Calma, guys. Eu sei, é spoiler.
Eu estou disposto a tomar spoiler até aqui. Faltam 3 boys daqui em diante de onde eu tô dentro do jogo. Talvez aquela besta ali seja um desses que eu a conheci agora. E tá tudo bem, eu não me importo de tomar spoiler em termos de lore. O que eu me importo é em termos de gameplay, tá? Gameplay de eu saber como que é a boss fight, aonde eu preciso atacar, como eu desvio, se é um boss lento, se é um boss rápido. Então, isso daqui tá tudo bem. Leva ao renascimento. Deus que foi cultuado por povos antigos e que perdeu parte da sua influência quando seu corpo foi selado no subterrâneo. Outro Deus que, em troca de sacrifícios, dava chamas para uma sociedade distante que morava nas montanhas gélidas. E essa sociedade ficou conhecida pela arte da forja. Eu amei os gigantes, enfrentei ele ontem. Cultuadas pelos Nox. As Terras Intermédias sempre tiveram muitos deuses, muitos cultos, que nós vamos explorar mais aprofundadamente no futuro da nossa jornada. Eu só tô mencionando eles para mostrar que essa Estrela Dourada é só mais um deus. Com a Estrela Dourada, um novo culto então começou a se formar. Um culto à estrela, à sua besta, e com a promessa que um dia uma árvore de abundância iria abençoar aqueles que nela acreditassem. Esse novo culto trouxe emissários que falavam em nome desse deus muito poderoso. Criaturas estranhas, com aparência grotesca e enigmática. Dois dedos. Criaturas mudas que se comunicavam com escrituras luminosas no ar. Seres que diziam ter contato direto com a vontade maior e assim falavam em seu nome. A origem exata dessas criaturas é desconhecida, mas por serem servos da vontade maior, acredita-se que eles foram trazidos da mesma forma que a besta, naquela grande estrela dourada. Mas os céus não trariam só a Estrela Dourada. Ela traria outro presente que foi definitivo para a história dos Nox. Meu pai. Um evento que abalou as 3 cidades eternas. Uma das cidades eternas é atingida por um meteoro gigantesco, um meteoro vivo, com um ser nunca antes visto. Uma criatura formada de pedaços de estrelas e com poder de controle gravitacional. Mesmo os melhores guerreiros da Cidade Eterna não foram capazes de parar essa criatura. Esse bicho é forte, o Astel? O gravitacional lançou vários meteoros contra a cidade. Eu caguei na cabeça dele, filho. Completamente, roubando dos seus habitantes o céu estrelado que tanto adoravam. Esse foi o início do fim de um grande império tão arrogante que acreditava ser eterno como o nome das suas cidades. Com o Império de Nox abalado pelo grande meteoro e pela criatura misteriosa, era a brecha perfeita para a fé na vontade maior se espalhar e ser consolidada nas Terras Intermédias. E para isso precisava-se de alguém capaz de unir os diferentes, alguém capaz de liderar uma nova ordem nascente. Era necessário uma rainha, mas que deveria ser mais do que uma figura política, também deveria ser uma figura religiosa, uma figura divina, uma rainha deusa. Uma mulher de cabelos loiros vinda de fora das Terras Intermédias. Michelle Obama. Mulher de uma raça conhecida como Numen. Mulher que foi selecionada pelos 2 dedos como uma empírea. Marika foi selecionada a se tornar rainha e deusa em nome da vontade maior. E assim trazer ordem em sua imagem e semelhança. E para realizar essa tarefa, Marika. Ela ganharia um fiel aliado, Maliketh. Um homem lobo com habilidades formidáveis em combate. Um descendente de uma civilização de homens bestas que foi extinta. Tão antiga e tecnologicamente mais avançada que grande parte dos conhecimentos dessa civilização foram perdidos para sempre. Essa civilização vai voltar futuramente na nossa jornada, mas por enquanto só fica esse gostinho. Mesmo com Maliketh do seu lado, essa tarefa era árdua, já que a fé era nova e a fé dominante no momento era nas estrelas e na lua. Marika precisava de mais aliados e o seu primeiro foi o Horalu, um guerreiro temido por participar de um clã de guerreiros Crisol. Elden Ring tem muitas referências a processos de alquimia e forja, e o Crisol é um deles. Crisol é um local onde se mistura ou funde substâncias e metais em altas temperaturas. E no universo de Elden Ring, o Crisol teve a mesma função, só que com toda a vida das Terras Intermédias. Existia um ponto em um passado distante que todos os seres eram um só, todos misturados em um caldo de vida e potencial, sem nenhuma distinção de raça, espécie ou hierarquia. É do Crisol que toda a vida nascida das Terras Intermédias veio. Sendo assim, o Crisol é uma força da natureza a ser cultuada, símbolo do divino e até considerado uma divindade. Seres que nasciam com traços mistos de várias criaturas eram então considerados abençoados pelo Crisol, e cavaleiros que conseguissem utilizar de feitiços para modificar parte do seu corpo buscando traços de outros seres também eram vistos como divinos.
Horalu e os guerreiros que o seguiam se encaixavam nessa categoria, e por isso eram tão poderosos e temidos no campo de batalha. E essa união da força de Horalu com a fé de Marika foi definitiva para que finalmente ela conseguisse atingir o status de rainha e deusa das Terras Intermédias. Mas o que é se tornar deusa nas Terras Intermédias? Ou melhor, o que é se tornar deusa pela vontade maior? Marika domou a Besta Dourada, que veio nas estrelas. Besta que também é o Anel Pristino, ou o Elden Ring. Ser uma deusa é servir de recipiente para o anel, e servir à vontade maior, que é um deus externo às Terras Intermédias, e que mantém sua influência no mundo através de ordem. O Anel Pristino é a representação dessas leis que dá corpo à ordem. É o Anel Pristino que define o que pode acontecer ou não nas Terras Intermédias. Mas não só em questões políticas. O Anel Pristino é um conjunto de leis que moldam a realidade. Então, se tornar rainha e deusa deu poderes muito além de decidir como os soldados devem se vestir ou quais dias da semana é feriado. Deu poderes para Marika de influenciar os aspectos mais básicos da realidade, como o que acontece quando as pessoas morrem, se haverá vida após a morte, se os mortos podem renascer e por aí vai. Leis que juntas acabam formando o Anel Pristino. E a vontade maior só se importa que haja ordem. Quem define qual ou como a ordem será é o deus recipiente do anel. E a Térvore, essa árvore gigantesca que nós vemos no mundo de Elden Ring, é a representação física da ordem. Algo que cresce, amadurece, dá frutos, tem várias ramificações e pode também decair. Pode Eu botei fogo queimado. nela. Mas qual seria a razão dos deuses externos fazerem deuses nas Terras Intermédias? Os deuses das Terras Intermédias não passam de vassalos e de peças para consolidar a influência dos deuses externos. Então Marika, apesar de ser uma deusa, ainda tem que responder a uma força maior, a uma vontade maior. A Fúria Áurea. Com a Árvore da Profecia começando a tomar forma, e Marika como a rainha e deusa nas Terras Intermédias, só lhe restava eliminar as últimas ameaças para o seu reinado, e recompensar aqueles que a ajudaram a ascender. Horalu então foi promovido a consorte e primeiro Lorde Pristino ao se casar com a rainha. Agora, como um nobre, o guerreiro teria que abandonar seus antigos costumes e a sede por batalha. E para isso, ele ganhou um conselheiro, Serrosh, um homem-fera fantasma que o ajudaria a domar seus instintos. Serrosh, assim como Maliketh, tem ligações com essa civilização antiga, avançada que foi extinta. Agora com Serrosh em seus ombros, Horalu assumiria o nome de Godfrey, o guerreiro lendário e primeiro Lorde Pristino. Não, guys, é porque eu não gravo ainda os nomes. Eu não sei se é Godfrey, se é Godwin, tá ligado? Eu sei que era God alguma coisa. Então, Godfrey... Godwin é o nome do filho e Godfrey é o pai. E uma das suas primeiras tarefas dadas por Marika foi que marchasse até as montanhas gélidas habitadas por gigantes, para pôr um fim neles, já que eles cultuavam uma chama e um deus tão poderoso que seria capaz de queimar a árvore que nascia em seu eu queimei daí, e assim mano. foi feito. Godfrey e seu exército marcharam até as montanhas onde enfrentaram batalhas árduas contra os gigantes de fogo. Batalhas que só foram equilibradas depois que eles fizeram alianças com trolls e guerreiros gélidos. Trolls que eram descendentes dos gigantes, mas que habitavam castas inferiores dentro da sociedade. Esses seres nutriam mágoas pelos gigantes e se aliaram à Ordem Áurea para combatê-los. E os outros aliados são guerreiros gélidos que sempre tiveram rivalidades com a chama dos gigantes, pois eles cultuavam o frio e a chama dos gigantes aquecia a montanha. Eu acho que isso aí foi só porque o R.R. Martins queria colocar uma crônica de gelo e fogo. Brabo. O fim definitivo da guerra contra os gigantes foi quando Marika derrotou o deus responsável pela chama cultuada pelos gigantes. Após derrotá-lo, Marika percebeu que a chama nunca poderia ser extinta e que o deus derrotado continuava vivo, escondido dentro dos seus leais seguidores. Foi aceitando essa inevitabilidade que Marika condenou então o último dos gigantes a dedicar sua vida a manter a chama da forja viva. Assim, ela manteria o deus caído sob controle e com influência limitada. E para manter essa chama sob controle, Marika convocou vários monges e fiéis para monitorar as chamas de longe, caso algum dia ela volte a se tornar uma ameaça ao seu reinado. Meu Deus, eu não queria ter matado o gigante de fogo. Eu amei ele, mano. A boss fight dele é uma das melhores. E depois da queda dos gigantes, a Era da Térvore começou.
uma era de abundância e fartura. Vários povos migravam para ver a árvore prometida e receber as suas bênçãos, que de tão abundantes caíam em forma de orvalho das folhas, curando os enfermos e dando força aos fiéis. Bênçãos tão poderosas que vários acessórios e elixires foram feitos com os orvalhos que caíam da terra. E é nessa era que Godfrey e Marika tiveram seu primeiro filho, Godwyn o Áureo, o primeiro semideus da linhagem áurea que se tornaria o representante da força do reino. Marika e Godfrey tiveram outros semideuses, só que muitos desses nomes nem sequer são lembrados. E 2 gêmeos que, por sua aparência grotesca, foram escondidos dos olhos de todos. Escondidos nos esgotos de Lindel, Mog e Margit. O crescimento da fé na Térvore e na vontade maior só aumentava, e a influência desse deus externo era sentida por todas as terras intermédias. E com medo dessa influência, os ferreiros e alquimistas de Nox colocaram em prática um design de capacete e de arma. Um capacete totalmente espelhado que o usuário que o utilizasse era imune à influência de qualquer deus, e uma arma capaz de ferir e matar até mesmo os vassalos mais fortes da vontade maior. E assim, os Nox ganhariam o papel de protagonismo nas terras intermédias. Só que esse ato de heresia não saiu impune. A vontade maior então condenou todos os Nox a viver no subterrâneo, onde eles nunca mais poderiam adorar as estrelas e as luas, condenados eternamente ao esquecimento. Povo que agora, sob punição, criavam cidades gigantescas subterrâneas e até uma lua preta feita de chumbo para fortalecer a sua fé. Os alquimistas e ferreiros de Nox continuaram a tramar maneiras de subverter a ordem que os oprimia, maneiras que ainda vamos explorar mais a fundo em vídeos futuros. Eu passei o cerol em todo mundo ali de Norton, mano. Com o início e consolidação da supremacia da linhagem áurea de Marika e Godfrey, um culto surge para se opor ao seu reinado. Uma rainha de olhos sombrios com uma espada tão poderosa que era capaz de canalizar o poder da Runa da Morte e cobrir a sua lâmina em chamas negras. E com seguidores treinados com feitiços capazes de pegar parte dessa chama negra canalizada na espada da rainha e lançá-las contra seus adversários. Um poder digno de uma Empírea, a candidata perfeita para pôr um fim no reinado de Marika. Esses seguidores da Rainha de Olhos Sombrios eram chamados de Os Apóstolos da Pele Divina. Guerreiros trajados em peles de suas vítimas como forma de amedrontar e zombar os seus adversários. O poder desse culto era tão grande que pela primeira vez em anos de reinado, os semideuses temiam por suas vidas. Porque pela primeira vez existiam adversários capazes e eficientes em matar deuses e semideuses. Com Caralho, geral... nós matamos os Godskin ontem. Eles são famosos por matar deuses? Por esse novo culto, a última medida de Marika foi convocar sua leal sombra Maliketh para poder pôr um fim na Rainha de Olhos Sombrios. Em combate, ele era tão feroz e hábil que nenhum semideus se igualava. O candidato perfeito para pôr um fim na nova Empírea e no culto que surgia. E assim foi feito. Maliketh sozinho lutou e derrotou a Rainha dos Olhos Sombrios. Mas esse não foi o fim do culto. Foi apenas um enfraquecimento dele. Agora os apóstolos sem a liderança se dispersavam e criavam novos focos pequenos do culto, desorganizados, mas ainda letais. Marika, com medo do poder da chama negra que conseguia canalizar a Runa da Morte, retira a runa do Anel Pristino e encarrega Maliketh, o seu seguidor mais fiel, como guardião da Runa da Morte. Runa que foi imbuída em sua espada, o tornando... Ah, por causa disso que a gente fica entregando raízes da morte, alguma coisa assim, para o clérigo bestial, né? Que no caso é o Maliketh. Caralho! O único ser nas Terras Intermédias capaz de empunhar a Runa da Morte. O único ser capaz de causar uma morte verdadeira a quem desafiasse a linhagem áurea. E com a remoção da Runa da Morte do Anel Pristino, as leis de vida e morte se alteraram. Uma morte verdadeira é quando o espírito e o corpo de um ser morrem. Esse ser simplesmente deixa de existir. E isso já foi procedimento normal nas Terras Intermédias. Mas com a remoção da runa, esse ciclo de espírito e corpo foi interrompido. Agora, quando um ser tinha falência de seu corpo físico, eram feitas cerimônias para enterrar esses corpos próximos às raízes da Térvore, onde o corpo e o espírito seriam absorvidos pela árvore e uma nova vida seria dada àquele ser.
uma reencarnação, dando agora total controle de vida e morte para a deusa Marika, e possibilitando assim a imortalidade daqueles abençoados pela deusa. Mas claro, nas Terras Intermédias, a morte sempre foi uma força transformadora e sempre foi um aspecto importante de poder. Almas e corpos foram usados de diversas formas por diversos cultos e deuses. O corpo pode ser combustível para o renascimento de outras vidas, espíritos poderiam se tornar parte de um ser mais poderoso, ou até mesmo se tornar um guardião vivendo em simbiose com outros seres. Então Marika e a Vontade Maior não foram os primeiros a tentar manter domínio de como as pessoas morrem e nascem. Mas Marika foi a primeira a tentar remover a morte do mundo, tirando assim das Terras Intermédias essa força transformadora, essa força que um dia ameaçou pôr um fim em seu reinado. Ordem Áurea, Lua Cheia. Renala, né? A retirada da Runa da Morte, do Anel Pristino, é o marco fundatório da Ordem Áurea. Uma nova fase para o reinado de Marika e da sua linhagem, que agora poderiam alcançar a vida eterna. Poderiam realizar aquilo que as 3 cidades eternas de Nox não conseguiram. E a deusa ganhou o título de Marika a Eterna. Com uma deusa eterna, a imponência da Térvore e da Ordem Áurea era quase absoluta. Apenas um grupo de magos liderado por uma rainha lunar da família real cariana tinha influência e poder suficiente em Liurnia para serem considerados uma ameaça para a Ordem. E em nome dessa supremacia, um campeão de cabelos vermelhos como Fogo é convocado por Marika para liderar uma marcha em Liurnia. Uma marcha contra a rainha Renala e os magos da academia. As tropas áureas eram tão grandes e fortes que conseguiram estabelecer cerco em Liurnia e parte da região ficou sob controle do campeão de cabelos vermelhos, Radagon. Com parte de Liurnia controlada pela Ordem Áurea, as tensões começaram a aumentar, o que ocasionou a segunda e definitiva guerra, onde as tropas áureas iriam dominar de uma vez por todas a região. Só que a rainha cariana tinha um trunfo ainda não utilizado: os cavaleiros carianos. Uma elite de guerreiros treinados em feitiços e com espadas imbuídas em rochas pedrilhantes, que lhes davam o poder de canalizar feitiços. Apesar do grupo de elite ser menor que 20 cavaleiros, eles foram decisivos para cortar o avanço da Ordem Áurea. Um poder tão decisivo que Radagon, o campeão de cabelos vermelhos, teve que pedir perdão a Renala e se banhar em orvalho celestial. Ritual que foi realizado na Igreja dos Votos, um local que viria a se tornar sagrado e histórico. E após esse ritual, Renala e Radagon se casaram como forma de apaziguar a guerra entre a Ordem Áurea e a família real cariana, formando assim uma aliança imparável. A Lua e a Térvore agora estavam unidas com um só objetivo: dominar as Terras Intermédias. Radagon e Renala tiveram 3 filhos, Radan, Raikard e Rennie. Radan é o dragão e Renala tiveram o objetivo: dominar as Terras Intermédias. Radagon e Renala tiveram 3 filhos. Radagon e Renala. Radan, Raikard e Rennie. Radan é o mais fodão, o Raikard podre e Rani podre, Radan né? é o filho mais velho, que admirava o Lord Godfrey e, apesar do histórico em feitiços da família, preferiu seguir o ramo militar, se tornando um general formidável. Nós ainda vamos entrar em como Radan ganhou o título de o Flagelo Estelar e um dos seres mais poderosos das Terras Intermédias, mas isso vai ficar pro futuro da nossa jornada. Raikard se tornou um grande inquisidor em nome da Ordem Áurea, responsável por caçar hereges que cultuavam outros deuses. E por último, Rennie, escolhida logo na infância como Empyrea e candidata a suceder a Rainha Marika, ganhando um seguidor fiel que foi criado como irmão, Blight, alguém que a auxiliaria nessa nova e árdua jornada. Nós teremos vídeos que aprofundaremos nesses personagens, lembrando que esse vídeo aqui é apenas uma introdução. Primo do Maliketh. Não vou chegar em tantos detalhes, mas os próximos terão. Com a estabilidade restaurada no reino, só restava a Ordem Áurea caçar aqueles pequenos grupos que ainda não haviam se curvado. E um desses era o Lorde do Castelo Tempesvel, em Lingrave, um rei influente com poderes lendários de manipulação dos ventos. E um exército de cavaleiros treinados nessa arte. Exército possivelmente ligado a uma civilização muito antiga, liderada por dragões. Godfrey sozinho derrotou o monarca do castelo e, após a vitória, condenou todos os cavaleiros sobreviventes que seguiam o rei ao exílio. Todos estavam banidos das Terras Intermédias.
E logo após essa vitória, foi quando todos os inimigos da Tervor caíram. Tipo assim, pera. Que Terras Intermédias é o universo deles? É tipo, Terras Intermédias é como se fosse Runeterra para o League of Legends? É, né? É o continente. Ah, tá. Godfrey e seu exército de guerreiros perderam a graça de Marika. Agora eles não eram mais bem-vindos. É tipo uma região, um continente. Tá. É uma nas região. Terras Intermédias. Agora eles eram considerados maculados. E por Marika lhes foi ordenado: marchem para fora das Terras Intermédias, para um local distante, onde vocês lutarão, viverão, ficarão mais fortes e finalmente morrerão. E quando o dia certo chegar, a graça será restaurada a cada um de vocês, e vocês serão convocados novamente para as Terras Intermédias. E assim começou a longa marcha de Godfrey e seus maculados para o sul, onde pegaram seus navios e velejaram para além da neblina. O vácuo temporário de poder militar criou a oportunidade perfeita para o Império ser atacado novamente. Dessa vez por seres ancestrais, os antigos senhores das Terras Intermédias. Os dragões. Gransax, um dragão gigantesco, liderando um exército de dragões, ataca a capital de Lindell. E pela primeira vez, as muralhas da cidade são destruídas, e a batalha é levada para o centro dela. Os dragões ancestrais eram inimigos tão formidáveis, com seus feitiços de raio vermelho, sua baforada de fogo e pele de pedra, que Godwyn, o filho mais velho de Marika e Godfrey, teve que fazer um pacto de amizade e aliança com Fortsex, um dos dragões ancestrais. Esse dragão aí é o que tá lá no meio da capital, morto e pedrificado? É, né? Esse não? Fortsex é outro? Isso que ele derrotou em combate. Para assim acabar com a investida de Gransax, o matando e criando termos de paz entre dragões e a Ordem Áurea. Agora, os dragões também fariam parte da Ordem, e Lanceax, irmã de Fortsex, assumiu uma forma humana para treinar os cavaleiros de elite em feitiços dracônicos. Então, um culto aos dragões nasceu dentro da Ordem Áurea. E foi nesse momento que nasceu os Sentinelas Protetores da Tervor, um grupo de cavaleiros de elite vestidos em escamas de dragão com um único objetivo em vida: defender a Tervor a qualquer custo. É escama de dragão a roupa deles, eu acho mó pica, mano. Antes de entrar no O exílio de Malicaf, Godfrey fez com que Marika precisasse de um novo consorte, um campeão para ser o rosto da Ordem e impor dominância em possíveis inimigos. E Radagon, o campeão de cabelos vermelhos, herói das guerras de Liurnia, abandona sua família para se tornar rei consorte e segundo Lorde Pristino, deixando Renala apenas com um ovo de âmbar, com propriedades mágicas. O abandono de Radagon deixou Renala de coração partido e a rainha Cariana entrou em uma profunda depressão. Fragilidade que a Academia de Raia Lucaria utilizou para jurar lealdade a Radagon e trair a família real cariana, trancando a sua rainha na biblioteca da Academia e declarando guerra à família real, contratando um exército de mercenários cuco para pôr um fim em toda a família. Agora, uma das famílias mais poderosas das Terras Intermédias estava em decadência. E a união de Radagon e Marika fez com que Radan, Raikard e Rene se tornassem semideuses. Mas a decadência da família cariana, acarretada pelo abandono de Radagon, causou um grande remorso e antagonismo de Raikard e Rene pela Ordem. Antagonismo tão grande a ponto de Raikard se isolar em um vulcão e começar a seguir rituais e crenças hereges à Ordem Áurea. Já Rene se recolheu aos seus estudos e esquemas para tentar escapar do seu destino império como futura sucessora de Marika. Radagon, como o novo Lorde Pristino, tinha a obsessão em entender os princípios da Ordem Áurea, dar um embasamento racional e não simplesmente uma questão de fé. A ideia é fazer da Ordem uma resposta para tudo. Com isso em mente, juntou seus estudos acadêmicos sobre as estrelas e feitiços realizados em seu tempo na Mansão Cariana com a fé da Ordem, criando uma nova corrente de pensamento, os fundamentalistas, um grupo ainda mais fanatizado que pregava a eliminação de tudo que não pudesse ser explicado pela Ordem Áurea. A união desse racional com a fé
pode ser vista claramente nas magias fundamentalistas criadas por Radagon e seus seguidores. Magias que têm como requisito inteligência e fé sempre em números iguais. Uma tentativa de dar um viés racional àquilo que a princípio era apenas fé. Uma técnica utilizada para tentar fazer valores baseados em crenças parecerem um ponto fechado, algo que já foi estudado, pensado e que não tem mais motivo para ser discutido. O papel de Radagon como Lorde Pristino foi esse: tirar a Ordem Áurea só do âmbito religioso para se tornar um modo de filosofia, ciência e a única lente no qual deveria ser visto o mundo. A Ordem Áurea tinha que englobar tudo e todos, e quem não se englobasse seria eliminado. Radagon e Marika tiveram oficialmente 2 filhos, Malenia e Miquella. Os gêmeos eram especiais, pois já nasceram escolhidos... Não achei de todo mal o que Radagon acabou fazendo, tá ligado? Pô, mas o foda é que ele cagou na cabeça da Renala, né? Caralho. É o Chico Moedas de Elden Ring, né, mano? Esse que é o foda, né? Ele zaralhou ela. E destruiu a família dela, né? Não a família, mas como é o nome? O clã. Pelos seus 2 dedos como empíreos, candidatos a futuros deuses que substituiriam sua mãe Marika. Mas ambos tinham condições peculiares. Miquella nasceu com a juventude eterna e estava para sempre preso em uma aparência de criança. Já sua irmã Malenia estava para... Pera, esse daqui é o Mog, né? Lorde do Sangue. Esse daqui é o Miquella. Mas que imagem é essa, meu Deus? Como que eu entendo essa imagem? Isso daqui é o pé dele? Isso daqui é a mão. Isso é a juventude eterna? Que juventude é essa, meu Deus? Ele é uma criança? Que criança é essa, meu senhor? Cabeluda? Olha o tamanho do cabelo dele, todo esquisito, mano. Tá sempre preso em uma aparência de criança. Já sua irmã Malenia nasceu com uma doença altamente contagiosa que apodrecia partes do seu corpo e a consumia de dentro para fora aos poucos. Miquella se tornou um fundamentalista, seguindo os passos de seu pai, e começou a acreditar fielmente que a Ordem Áurea teria uma resposta para sua condição e para a condição da sua irmã. E com anos de estudos, a ponto até de conseguir criar encantamentos que seguiam os princípios fundamentalistas do seu pai, Miquella descobriu que a doença no corpo da sua irmã era muito mais do que uma mera doença, e que a Ordem Áurea não tinha nenhuma resposta para ela. O que Malenia tinha em seu corpo era a manifestação de um deus exterior, um deus que em tempos imemoriáveis já teve grande influência nas Terras Intermédias, mas que teve seu corpo selado e sua influência diminuída. E com a descoberta de novos deuses exteriores, Miquella começou a desenvolver métodos para tentar cortar a influência de deuses externos. E isso acarretou na perda da sua fé na Ordem, a ponto de deixar a capital e cometer um ato de heresia. E além das Montanhas dos Gigantes, um local proibido por sua mãe, para buscar conhecimentos que iriam além dos ensinamentos áureos. Miquella, acompanhado da sua irmã Malenia, levaram uma muda da Térvore para tentar cultivar uma nova árvore, como pilar de um novo reino que cresceria alimentada pelo sangue de Miquella, onde ele poderia criar métodos para se livrar e livrar seus seguidores de influências de deuses externos e, consequentemente, construir uma nova ordem. Desde então, Miquella e Malenia não foram vistos. Gostei deles, viu? Gostei do Miquella e gostei da Malenia também. Marika é uma filha da puta, mano. Quando ela vier no jogo, eu vou descer o cacete nela. Na verdade, ela nunca vai vir, né? Nunca vai vir. Não vai ser um boss ou alguma coisa capital, assim. como todas as outras, estava prestes a se tornar um evento que geraria uma avalanche de acontecimentos que mudaria para sempre o destino das Terras Intermédias. Um golpe sorrateiro de uma sociedade que foi deixada para ser esquecida nas profundezas do reino, e desde então se esquematizava para dar o troco. Um grupo de assassinas trajadas de capas capazes de deixá-las invisíveis aos olhos nus, e com facas imbuídas de fragmentos de uma runa há muito tempo retirado do Anel Pristino. Fragmentos roubados da espada de Malekith por uma semideusa. As assassinas se preparavam para um ataque rápido e sorrateiro. Os alvos eram os nobres mais próximos de Marika. Houveram muitos assassinatos na capital, mas o mais impactante para a Ordem Áurea foi o primeiro filho de Marika, Godwyn, o símbolo da linhagem áurea. O príncipe não foi simplesmente assassinado, ele teve o seu corpo carvado metade de uma centopeia, metade da Runa da Morte. Um ritual que foi interrompido por Ranni,
que carvou a outra metade da centopeia em seu corpo em um local muito distante dali. Com esse interrompimento do ritual, o príncipe teve a morte verdadeira do seu espírito, e ele agora não passava de um corpo sem alma. Enquanto Rennie teve a morte do seu corpo empíreo e agora não passava de uma alma boneca, perdida. né? Após terem seu ritual interrompido e seus planos frustrados, os assassinos tiveram que fugir. E em fuga, alguns dos assassinos foram mortos, outros presos, mas grande parte deles se dispersaram pelas terras intermédias. Esse dia ficou conhecido como a Noite das Facas Negras. Um evento que pôs em xeque a segurança da Ordem Áurea e o poder de Marika. Um contragolpe de Nox com a ajuda de alguns dos muitos inimigos que Marika e a Ordem Áurea cultivaram ao tentar impor a todos a sua fé e filosofia. Evento que fez com que Maliketh fundisse agora a Runa da Morte em seu corpo, para garantir que ela nunca mais fosse roubada dele. E desde então, o lendário guerreiro lobo nunca mais foi visto. Como de costume entre os nobres mais próximos de Marika, o corpo do príncipe foi enterrado nas raízes da Térvore, abaixo da capital, para que, usando o poder da Térvore, ele pudesse renascer. Com o passar do tempo, não aconteceu o que era esperado. O corpo do príncipe não foi totalmente absorvido pela Térvore. Seu corpo começou a crescer junto a ela. A runa carvada no corpo do príncipe carregava fragmentos da Runa da Morte. Fragmentos que mutaram, deformaram o corpo do semideus, e essa deformidade infectou as raízes da terra. E assim, essa infecção começou a se espalhar por todas as terras intermédias. E os mortos que eram colocados para serem absorvidos por essas raízes e renascer, começaram a se levantar e agora viviam em morte. Um novo deus havia sido criado nas terras intermédias. Godwyn, anteriormente símbolo da força e pureza da Ordem Áurea, agora era conhecido e louvado como o Deus dos Mortos. Essa soma de eventos levou à desestabilização do reino e à decisão de Marika em quebrar o Anel Pristino. Decisão considerada heresia até mesmo para uma deusa. Decisão que foi punida, fazendo com que agora Marika fosse condenada a ser presa dentro da Térvore por tempo indeterminado. O Anel Pristino é feito de runas, e a sua quebra fez com que ela se espalhasse. Mas punida por quem? Intermédias. Pela grande vontade? Cada semideus pegou para si uma runa grande, uma runa que os deu poderes ainda maiores. A sede por poder fez com que as terras intermédias entrassem em guerra civil. Cada semideus liderando um exército brandando a sua bandeira. E um dos primeiros conflitos foi o cerco à capital Lendel, liderada por Godefroy e Godric, dois descendentes de Godfrey, o primeiro Lorde Pristino. Os dois clamavam descendência da linhagem áurea, então a capital deveria ser deles. E essa confusão gerada pelo cerco à capital fez com que os gêmeos Morgoth e Moog, dois filhos de Godfrey com Marika que foram escondidos nos os gêmeos Morgoth e Moog, dois filhos de Moog é Mog, né? Godfrey com Marika que foram escondidos nos esgotos, achassem brecha para poder escapar da sua prisão. Moog aproveitou para fugir da capital e se esconder, e Morgoth para defender Lindel e dedicar sua vida à proteção da Térvore e da Ordem Áurea. O cerco à capital não foi bem sucedido e Godefroy foi preso em uma cela mágica em Altos Platô. Enquanto Godric e seu exército fugiu e se refugiou em Lingrave. Guys, desculpa, mas Godefroy é Godfrey? Godefroy. Não, Godefroy não é Godfrey. Godefroy é esse bicho aqui? Pera. Godefroy the Grafted. Eu não enfrentei ele ainda. Talvez eu nunca enfrente. Ele lembra o Godric, né? O Godefroy lembra o Godric. Olha a cara ali. Igualzinha, as mãozinhas. Ele é irmão gêmeo do Godric, mas ele não é importante. É o patinho feio da família. A runa âncora do Anel Pristino. Esse conflito não se limitou somente à capital. Raikard, Lorde da Mansão Vulcânica, ateou fogo em uma pequena Térvore, um ato simbólico das suas intenções, e declarou guerra à Térvore e à Ordem Áurea. Moog, que tinha acabado de escapar da sua prisão, aproveitou a distração da guerra e sequestrou Miquela da sua árvore sacra, onde ele estava em um sono profundo, parte de um experimento feito em si. E Malenia, sentindo falta do seu irmão, cruzou as terras intermédias em busca dele, o que causou um conflito dela com Radahn, que nós vemos na cutscene de Elden Ring. Esses eventos são mega complexos e a gente vai aprofundar mais neles nos próximos vídeos, bem mais especializados nos conflitos. Eu não sabia que ela tinha brigado com o Radahn, não. A quebra do Anel Pristino, seguido da Guerra dos Semideuses, fez com que a vontade maior abandonasse as terras intermédias.
Afinal, ela é um deus de ordem, e a ordem do reino estava abalada. Eu vi, Evento gente. que culminou com a profecia que Marika havia contado a Godfrey e seus maculados. Profecia que um dia eles seriam chamados novamente para as Terras Intermédias. E assim foi feito. E aqui Ah, é que a verdade. nossa jornada O Guerreiro comentou ali que o Radan é fudido por causa dela. É verdade. Olha, eu não lembro ainda da cinemática em que eu vi isso, da cutscene, né? Mas eu sei que o Radan, ele deixou de ser o cara fodão que ele era por causa da podridão escarlate e ficou maluco comendo pessoas. Ele e o cavalo dele, né? É. Eu lembrei desse conceito, mas eu não lembro da cutscene. Quando acontece essa cutscene? Quando eu vou enfrentar o Radan? Quando que é? Caraca. Ô, mano, eu acho que eu posso criar um foguete agora. Eu tô sendo bazucado de informações e tô, tipo, surpreendentemente lidando bem com tudo isso. É o trailer? Ah, puta. Aí que eu não lembro mesmo. No primeiro dia de Elden Ring, eu não sabia nem o meu nome. Não sabia nem onde eu tava, filho. Porra. jornada começa. Nós somos um dos antigos guerreiros que lutaram e auxiliaram Lord Godfrey. E nós estamos sendo convocados pela graça de Marika para restaurar a ordem e se tornar Lord Pristinos. Tá. E o primeiro local que aparecemos é aqui, na Capela da Antecipação, esse pontinho isolado em Lingrave. E já nos deparamos com uma mulher morta, vestida como uma religiosa, paralelo direto com uma freira. Esse local é um cemitério Depois onde se eu vejo o enterravam os trailer, guys, guerreiros calma. importantes do antigo senhor do castelo Tempesvel, o Senhor da Tempestade, que ganhou um novo propósito depois da morte desse antigo monarca, pelas mãos de Godfrey. Propósito que foi agora enterrar os guerreiros que serviram ao Lorde Pristino e a linhagem áurea. Mais pra frente no jogo é possível a gente voltar nesse mesmo local aqui, e é aqui que nós vamos encontrar as cinzas do Senhor da Tempestade e um dos seus seguidores mais fiéis. Essa capela tinha conexão direta ao castelo por uma ponte, que ela já foi destruída antes mesmo da gente chegar aqui. Essa destruição pode ter acontecido porque a ponte tá muito velha e ela caiu de velha, ou como nós vamos ver mais pra frente, pode ser o ódio aos maculados que proporcionou esse evento. Alguém pode ter destruído a ponte simplesmente para evitar que a gente chegasse em Lingrave. Seguindo em frente, nós vamos encontrar esse ser grotesco, um nobre com vários braços e pernas. Esse é um dos nobres da linhagem áurea. Parente tão Não enfrentei distante de esse. Marika e Godfrey que são considerados fracos por terem diluído muito o sangue divino e áureo. E em busca de mais poder, esses parentes distantes começaram a se dedicar aos experimentos de enxerto, feitos por Godric, o semideus que agora tem a runa âncora do Anel Pristino e que é o novo Lorde do Castelo Tempesvel. Essa luta foi projetada pra gente morrer. Claro, vai ter uns viciados que vão conseguir matar esse bicho sem frasco de vida, sem level e só no poder da dedicação. E a recompensa pra fazer isso tudo Eu gosto desses roles. Ah, mas você também ganha essa espada É aqui, no que ela começo? é super forte pro começo do jogo e que já conta pra gente um pouco da história da linhagem Eu- áurea. eu não e dos ganhei semideus essas que nós espadas, vamos acho que eu encontrar não nessa enfrentei região. ele, A gente, espada juro. nos diz, depois da linhagem áurea ter caído em desgraça, só restou aos seus membros a se apegarem ao passado. Depois da gente morrer na capela, morri? nós agora vamos ser achados por uma figura muito importante pra história. E ela que nos dá o nosso Estus. Melina. Quero dizer, frascos de lágrima carmesinhas. E não me pergunta por que a gente veio parar aqui. Realmente não faz sentido nenhum e eu não vou conseguir fazer um malabarismo mental aqui pra poder encaixar o motivo. Sinceramente, o início do jogo fala que cruzamos a neblina pra voltar às Terras Intermédias, mesma neblina que cruzamos pra deixá-la. Então, teoricamente, seria pra começarmos na Península das Lágrimas, onde o Lord Godfrey e os seus maculados pegaram seus barcos e foram embora. Mas talvez por problemas de desenvolvimento ou mudança de planos, nós começamos na Capela da Antecipação e depois somos teletransportados para a cripta, que é onde tem realmente um tutorial e a gente aprende a jogar. E pra ser sincero, na primeira gameplay eu nem percebi que tinha um tutorial aqui. O jogo não se importa em explicar ou dar pistas do porquê nós Esse eu começamos fiz. na Capela da Antecipação. Me parece bem plausível que o planejado era já começar com essa cutscene aqui de sermos encontrados. Do lado de fora, nós vamos encontrar esse homem peculiar. Esse é Varre. Assim como nós, ele é um maculado que voltou para as Terras Intermédias, e a primeira coisa que ele nos diz é que se estamos aqui atrás do Anel Pristino, igual todo maculado, é melhor baixar nossas expectativas, porque nós não temos nenhuma donzela dos dedos nos acompanhando. Tá, mas o que é uma donzela dos dedos?
Donzela dos Fique com Dedos, Deus, irmão. ou Finger Maidens, são mulheres que dedicaram sua vida inteira a aprender os segredos e feitiços dos dois dedos. Toda a filosofia e profecia da Ordem Áurea. Mas elas não conseguem se comunicar com os dois dedos. São como freiras na Igreja Católica, treinadas nos costumes da sua religião para servirem de guias para os fiéis. Mas elas não têm uma audiência com o Papa ou sabem falar a língua do Papa, que no caso o Papa seria os dois dedos. Os únicos seres capazes de Eu não vi conversar ele com se Deus. mexer ainda não, E para mim ele entender fica e se estático. comunicar com o Papa, quer dizer, com os dois dedos, existem as leitoras de dedo, que são mulheres imortais que essas sim conseguem se comunicar com os dois dedos e passar para o resto dos fiéis o que os dois dedos receberam de instrução da vontade maior. É isso mesmo, a Ordem Áurea é o maior telefone sem fio que você vai ver na sua vida. Então, as donzelas dos dedos têm o poder de converter as runas que caíram do Anel Pristino em força e também são capazes de convidar um maculado escolhido para participar da mesa redonda. Donzela dos Dedos surgiram após a quebra do Anel Pristino, como um plano dos dois dedos para se achar um novo Lorde que conseguiria unificar novamente as terras intermédias sob a vontade maior. Porque, como vimos anteriormente, a vontade maior parece ser um deus que se manifesta através de ordem. E o que seria a Mesa Redonda? A Mesa Redonda, nos tempos atuais, é onde os maculados escolhidos pela graça se reúnem e ali podem seguir seu destino dado pela graça. Nem todos na Mesa Redonda estão sendo guiados ao mesmo propósito, ou seja, nem todos ali querem se tornar Lorde Pristino. Mas antes de se tornar um local para a reunião dos maculados, a Mesa Redonda era onde o líder dos maculados, Horalu, e seus cavaleiros Crisol se reuniam há muito tempo atrás, antes mesmo de ter o título de Lord Godfrey. Podemos ver essas evidências nas armas fincadas na mesa. Temos várias espadas que parecem ser feitas de raízes e troncos de árvore, e um machado feito do mesmo material, machado que é a arma de escolha de Godfrey, que ele aparece em todas as pinturas, só que nas pinturas ele aparece com um machado de metal. Então a Mesa Redonda parece ser de um tempo tão distante que até mesmo as armas desses guerreiros não eram feitas de metal. E se olharmos as bandeiras e estátuas dentro da Mesa Redonda, podemos imaginar que ela é uma estrutura bem antiga, pois não apresenta marca ou qualquer símbolo da Ordem Áurea. Esse local é de uma época que a Tervore não era tão grande e majestosa igual nós vemos hoje em dia. Uma época que a Tervore estava apenas crescendo, e a fé dominante provavelmente era no Crisol, na Lua ou em outras entidades. E bom, lembra aquela freira morta na Capela da Antecipação? Ela era a nossa Donzela dos Dedos que por algum motivo morreu antes da nossa chegada. E por isso, não vamos ter acesso à Mesa Redonda e nem à força das runas. O Brucer deve estar metido nisso, certeza. Se a gente consegue ver a graça, que é esse facho de luz dourado. E nos diz que se seguirmos, iremos acabar chegando onde deveríamos estar. Nós não somos o primeiro maculado a retornar e estamos longe do início da era em que os maculados começaram a voltar para as Terras Intermédias. Já se passaram dezenas ou até centenas de anos, e a grande maioria deles já nem veem mais a graça. Já estão perdidos ou simplesmente arrumaram outras prioridades. Nós vamos encontrar vários maculados na nossa jornada e o Varre é apenas mais um deles que perdeu o sentido em procurar a graça. E bom, se a gente ignorar esse sujeito aqui no cavalo vestido com uma armadura feita de pedaços de dragões ancestrais, a famosa cavalaria que se formou após a aliança dos dragões com a Ordem Áurea, nós iremos chegar em um local da graça que a mulher misteriosa de capuz se apresenta como Melina, e ela tem uma proposta pra gente. Ela vai fazer o papel de uma donzela dos dedos, convertendo runas em força, nos convidar para ir na Mesa Redonda e até nos dar comando do Torrent, o cavalo espírito que dificultou bastante a vida de quem queria alugar esse jogo no Google. Mas em troca dos serviços dela, nós temos que prometer a levar pro pé da Tervore. E claro, a gente pode negar essa oferta e perder acesso a tudo isso. E por incrível que pareça, dá pra finalizar o jogo dizendo não. Eu só não recomendo. E bom, a partir daqui a mágica do mundo aberto começa e estraga totalmente uma abordagem linear sobre as áreas do jogo. Sim. E por isso, nesse vídeo nós vamos explicar primeiro as áreas que estão diretamente ligadas à história principal de Limgrave. E um ótimo ponto de partida é contar histórias por trás do Castelo Tempestvel e o Castelo Morne, que são as duas dungeons principais dessa área. Entendendo a história dos dois, fica mais fácil entender a história de Limgrave.
Como já vimos anteriormente, há centenas ou até milhares de anos atrás, o castelo de Tempesvel teve um rei muito influente em Lingrave, o Rei Falcão da Tempestade. E sim, eu também fico meio confuso de um rei de um castelo gigantesco ser um falcão. Mas se você tá com a memória fresca, eu mencionei que esse Lorde, esse rei, tinha uma ligação com uma civilização muito antiga. Uma civilização de dragões que governava as Terras Intermédias. Mas são dragões diferentes do que encontramos no centro do Lago de Lingrave. O dragão do centro do Lago de Lingrave é uma espécie descendente dos dragões ancestrais. Aqueles que atacaram a capital, com pele de pedra, 4 asas e manipulam raios vermelhos. Esses são os ancestrais. Já esse que nós encontramos em Lingrave se aproxima mais de um pássaro. Vemos que a pele dele não é de pedra e ele possui várias penas pelo corpo. Elden Ring trata os dragões ancestrais como se fossem os dinossauros desse mundo. Eles representam a pré-história. Esse dragão do lago, de Lingrave, é um parente distante dos dragões ancestrais. E seguindo essa... Foi comentado aqui sobre o dragão, ele reinar, ele ter uma civilização, né, e tal. Eles eram racionais? Tipo, eles falavam e tal, mano? Os dragões, ou não? Ou eles reinavam e governavam do jeito dragão? Ah, eles falavam. Agora, por exemplo, dentro do jogo, eu vou encontrar algum dragão que fala. Eu encontrei ontem aquele dragão que ele fica parecendo num casulo, assim, de cabeça pra baixo, com 2 cabeças. Ele não falou, não. Qual que fala? São só os pré-históricos que já morreram e eu nunca vi. O Smolder fala? Ah, mano. Tanto que a irmã do Fortisax se fez de humana. Ah, é? Mesma lógica, os falcões teriam um parentesco com os dragões. Vocês não me esclareceram muito, mas beleza. Mundo tem um parentesco com os dinossauros? Uma linha dos dragões virou os dragões atuais, que nós vemos no lago de Lingrave, e outra virou os falcões e águias. Se nós observarmos Lingrave inteira, nós vamos encontrar essas ruínas dessa civilização de dragão que foi construída próxima às nuvens. Então esse monte de gente escavando coisa é pegando pedaços dessas ruínas. E bom, já adiantando um pouco do conteúdo futuro, eu amo esse lugar aí, é o que eu tô. Jogo que vamos visitar essa civilização antiga. E ambos os locais possuem falcões, mostrando uma conexão entre falcões, tempestades e dragões. Além dos soldados usando o mesmo estilo de armadura utilizado no Castelo Tempestvel. Os únicos 2 locais no jogo inteiro que nós lutamos contra falcões e com temática de tempestade. Mas, voltando agora pro Rei Falcão, que foi derrotado em combate pelo Lord Godfrey, o primeiro Lord Pristino. Mano, eu quero ver a foto do Rei Falcão. Depois de derrotar o monarca, Godfrey condenou todos os soldados que sobreviveram ao seu ataque a serem exilados das Terras Intermédias. Mas um cavaleiro com o nome Engvall, ao invés de se exilar, se refugiou no Castelo Morne, na Península das Lágrimas, ao sul de Lingrave. E lá ele jurou que ia defender a propriedade do seu antigo mestre e se vingar de Godfrey por ter assassinado o seu clã inteiro. Engvall juntou todas as espadas dos seus companheiros mortos e criou uma espada que era a união de todas, a arma definitiva para sua vingança. Esse guerreiro ganhou o apelido de Herói da Orla, depois de derrotar diversos invasores do castelo e garantir a segurança dos seus arredores. A Península das Lágrimas é um ponto estratégico nas Terras Intermédias, porque é um dos únicos locais com uma orla bem extensa que não dá direto em montanhas. Então é de fácil desembarque e um local estratégico para se defender militarmente. Por isso que o Castelo Morne também é um ponto muito importante. Mas mesmo depois de toda essa fama que Engvall conseguiu sendo o herói da Orla, ele não foi páreo para o primeiro Lorde Pristino e morreu em combate para Godfrey. Engvall foi o último inimigo de Godfrey nas Terras Intermédias. Combate para Godfrey. Engvall foi o último inimigo de Godfrey nas Terras Intermédias. Após ele derrotar o Engvall, a graça dos olhos de Godfrey foi removida. E o Lorde Pristino e seus guerreiros começaram a se tornar maculados. Assim, eles tiveram uma grande marcha para o sul, para pegar seus barcos e velejarem para além da neblina. Hoje o Castelo Morne está sob o controle de Godric, o Enxertado. E Engvall se tornou um espírito não absorvido pela Tergore, que nós podemos até pegar as cinzas dele e poder invocar ele para nos ajudar, caso nós tenhamos derrotado um chefe específico das catacumbas das Águas Escuras. E uma curiosidade é que na cripta que nós somos encontrados por Melina, tem uma passagem que podemos desbloquear que tá cheia de fantasma desses guerreiros antigos que serviram o Rei da Tempestade. Caralho, foi muito foda fazer isso daqui, porque eu tinha parado de jogar Elden, e aqui foi o começo em que eu tava começando a cracar o jogo.
eu tinha parado, a gente tinha ido pra outro conteúdo, depois eu voltei aqui, era tipo 4 horas da manhã, e daí a gente fez essas catacumbas aqui em 1 hora. E tipo assim, rapelamos aqui, filho, do começo ao fim. E foram negados ou se recusaram a ter seus espíritos absolvidos pela Térvore. Inclusive, nós encontramos até o espírito de um cavaleiro que possui magias dracônicas e um selo de fé que aumenta Matei. o dano de magias desse tipo, mostrando quão velha é essa estrutura e que foi utilizada como lugar onde esses antigos governantes enterravam seus guerreiros mortos. Tá, mas por que eu tô falando isso tudo e conectando tanta coisa ao mesmo tempo? É Não pra sei. tentar mostrar que o design do mundo de Elden Ring segue muito essa lógica de estruturas antigas construídas há muito tempo atrás, recebendo novos propósitos conforme as eras vão passando e os povos vão mudando. Tentar contar a história das Terras Intermédias é explorar essas várias camadas que uma única estrutura tem e teve ao longo do tempo. Como exatamente tudo nesse mundo tá em transformação e ganhando novos propósitos. É insuportável, mano, essa carrocinha. Castelmorne fica na Península das Lágrimas, e na entrada dela nós encontramos uma mulher que se chama Irina. Uma mulher cega que fugiu do castelo porque os servos do castelo fizeram uma rebelião e estão matando todos os humanos. E ela pede que nós encontremos seu pai, para darmos a ele uma carta que ela escreveu para ele. Mas ela é cega, como é que ela escreveu uma carta? Tá, tudo bem. Ela escreveu uma carta mesmo sendo cega. Nós não vamos focar muito aqui em quest de NPC. Vamos ter Filho, ela é cega, ela tem mão, né, pra escrever. É só ali, ó, avisar para ela, ó, o papel está aqui, a caneta aqui. Daí ela escreve, ó. Ela tem que ter ali um senso de direção, né, mas ela consegue. Mano, eu quis muito matar ela, mas aí eu fiquei com medo de vocês pesarem em mim, aí eu deixei ela viva. Mas ela é do mal, certeza, viu? Olha aí. Vídeos específicos para isso, mas nós vamos passar por cima delas conversando um pouco só, não vamos aprofundar. Em direção ao castelo nós vamos encontrar a carruagem que a Irina fugiu, só que ela tá tombada. E nós temos várias criaturas... Nossa, puta que pariu, é verdade. Se a mulher nasceu cega, ela nunca viu uma letra, então não tem como ela escrever o A, o B. Puta que pariu, aqui tu deitou, dog. Caralho. Eu não pensei nisso. Se ela nasceu cega, é verdade. Ela não consegue escrever. Só no Braille, né? No Braille ela consegue, eu acho. Não sei. Caralho, você bugou a minha mente agora, dog. Atacando os corpos dos antigos passageiros da carruagem. Tem o Braille, Essas é verdade, tem o criaturas Braille. são os misbegotten, ou os mal concebidos. São seres que nasceram com traços animalescos. Esses seres já foram considerados sagrados e abençoados pelo Crisol há muito tempo atrás. Mas agora, e principalmente por causa da Ordem Áurea, eles são considerados seres inferiores, são bestas, seres a serem domados. Quando não são mortos, eles são escravizados. Esses seres aqui são todos escravos do Castelo Morne, que fizeram uma rebelião e agora estão matando todos os humanos que eles encontram. E para reforçar esse rancor que eles possuem, podemos ver que, mesmo depois de matarem suas vítimas, eles continuam as cortando. E dentro do castelo é ainda pior, porque lá nós encontramos pilhas de corpos enforcados e até queimados. O que vemos aqui são anos e anos de ressentimento, e por isso que dentro do castelo essas criaturas estão em batalha com os soldados. Pai de Irina, Edgar, o comandante do castelo nomeado por Godric, nos diz que não pode abandonar seu posto enquanto uma espada importante estiver sob o controle dessas criaturas. E no final do castelo, nós encontramos um mal concebido Leonino. Esse é o chefe que tá com a espada que o comandante tem o dever de proteger. É um chefe decente pro começo do jogo e que futuramente vai acabar se tornando um inimigo comum. Uma decisão de design normal da From Software. Transformar os chefes do começo do jogo em inimigo que você vai lutar 1000 vezes durante o gameplay. Pra mostrar como você tá ficando forte e o que era um chefe antigamente pra você, hoje em dia é um inimigo comum. Inclusive essa tática eles usaram o Elden Ring inteiro porque é muito bom pra reutilizar inimigos. E mano, verdade. Eles acabaram usando... Caralho, tão ligados no Gordox? Aquele bichão gordão imenso, cabeludo e tal? A primeira vez que eu vi ele, mano, eu entrei em choque, tá ligado? Eu falei, caralho, eu só preciso foguetar. Eu fiquei com medo de ficar na frente do PC. Aí depois ele virou, tipo, um Minion, tá ligado? Que eu encontrava ele em qualquer lugar. Até um pouco demais, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Nós vamos conversar sobre a história, por enquanto. Derrotando o Leonino, a gente vai receber a espada grande com lâmina enxertada. Essa é a espada feita por Engvall para se vingar de Godfrey. Mas ao falhar em seus objetivos, a espada ficou com a linhagem áurea
como artefato valioso, e o nome de quem criou a espada foi apagado da história. Mais uma vez o tema recorrente de feitos, objetos e histórias recebendo novos ressignificados com o passar do tempo e a troca de poder. Temática que vem forte em todos os jogos do Miyazaki. E Elden Ring tá nessa temática também. Mas vamos voltar para Tempesvel, agora que o novo governante de lá é Godric, e vamos ver qual o propósito ele deu para o antigo castelo. Bem perto da entrada do castelo, nós vamos encontrar Roderica, uma maculada como nós. Ela, diferente de nós, nunca viu a orientação da graça, mas isso não a impediu de vir para as terras intermédias com seus companheiros. Só que eles foram atacados por Godric e o seu exército. Eu amo E Godric, só ela viu? conseguiu fugir. Um dos meus E é boss Roderica prediletos. que nos avisa que Godric iniciou uma caçada contra os maculados, que ele utiliza os nossos membros para fazer enxertos, criando novos seres e se tornando mais forte. Os companheiros dela foram outras vítimas desse processo. E claro, o castelo tá em modo defesa, com dezenas de guardas tentando impedir a nossa entrada. Mas o verdadeiro mim, obstáculo do castelo tá bem depois. Meus bosses prediletos, eles vêm de acordo com a gameplay, a boss fight, tá ligado? Eu, por exemplo, amo o Rykard, é a minha boss fight predileta, tipo, número 1. Gosto do Godric, ele arrancando o braço dele, e colocando aquele dragão lá e tacando fogo, etc. Eu acho muito foda, tá ligado? O Gigante de Fogo que eu enfrentei recentemente, achei pica também, ele arrancando o pé dele, tá ligado? Depois desses guardas. Radan eu achei okzinho, mano. Margit. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Mendigo Genivaldo. Eu também amo o Margit, viu? Amo. A primeira boss fight dele é a melhor, mano. Ele é muito traumatizante. Eu tenho um carinho imenso por ele. Achei muito triste que eu tenha matado ele muito fácil na segunda vez. Foi, tipo, na segunda vez, terceira vez. Margit, o terror de quem como eu tentou enfrentar ele no level baixo antes de explorar os arredores de Lingray. Mas quem é Margit? Bom, Margit primeiramente é um agouro. Agouros são pessoas que nasceram com traços de vários seres. Rabos, chifres, garras. Uma condição que era considerada divina por civilizações antigas antes mesmo da Ordem Áurea existir. Só que com a criação da Ordem Áurea, esses traços começaram a ser considerados maldições e impurezas. E essas pessoas podiam passar por dois processos. Caso o bebê fosse um agouro sem nenhum parente nobre, uma pessoa comum, na infância ele passaria por um processo de remoção desses chifres do corpo. E na Ordem Áurea, eles achavam uma boa ideia cortar todos os chifres de um bebê recém-nascido. E, se esse bebê sobrevivesse, ele já era tirado dos seus parentes para servir o exército como soldado. Já que agouros possuem uma força fora do comum e o exército seria uma forma de redenção por eles terem nascido amaldiçoados. Mas claro, a maioria dos bebês nem sobreviviam à remoção dos chifres, então a intenção principal por trás desse ritual é matar os bebês mesmo. Só que o espírito de agouros não eram bem-vindos a Térvore, então esses seres eram simplesmente esquecidos e abandonados sem um funeral. Era um tipo de limpeza, vamos dizer assim. Se você é impuro, você não tinha nem chance de renascer porque você ia infectar a Térvore. Então essas almas desses seres eram descartadas. Agora, caso o agouro fosse descendente de um nobre, o tratamento era um pouco melhor. A criança poderia manter seus chifres, mas ela seria mantida presa nos esgotos da capital, longe dos olhos de todos por toda a sua vida. Afinal, você ter um filho agouro é uma desonra para sua família e a prova dessa impureza que corre no seu sangue. Mas, tipo assim, o que fazia nascer uma criancinha agouro é unlucky? Unlucky, tipo assim, sei lá, nasceu. Paciência. Azar. RNG, né? Então é um nobre agouro, porque nós podemos ver que ele tem todos os chifres e ele começou a ser conhecido e temido após a quebra do Anel Pristino. Margit tem uma fixação por derrotar todos os guerreiros que um dia sonham em se aproximar do Anel. Explicaram pra você já por que nasce agouro? Não, como não, seguro. Não tem aquela babado da fé no Crisol? Ah. Você lembra desse babado? Aham. Lembra que é todo aquele poço de vida? Aham. Então, tecnicamente, essa é a ideia de que
tudo já foi uma mesma coisa antes, entendeu? Então, seres que nascem com esse tipo de coisa, acreditam-se que é representado pela fé do Crisol. Essa representação de que a vida já foi tudo uma coisa só. Entendi. Ouviram aí, guys? E antes eles eram sagrados. Lembra antes de mais. Entendi. E aqui ele veio cumprir a sua missão. Falam Ele tá sobre aqui os pra agourinhos. fazer você desistir de ir atrás do Godric. E se a gente dá uma olhada na área, dá pra perceber que ele fez isso inúmeras vezes pela quantidade de armas deixadas aqui. Margit é realmente um adversário muito acima de todos os chefes que você vai encontrar no começo do jogo. Um fato. Ele tem uma quantidade absurda de combo e um dano bem alto contra personagens com pouco vigor. E se você, como eu, na minha primeira gameplay, jogou Elden Ring pensando que era Dark Souls e que você tem que bater de cabeça com o chefe até matar ele, parabéns, você Nossa, sofreu sim. muito Eu no sofri Margit, muito, e eu sinto muito. a sua dor. O Margit, ele tá aí pra fazer o que ele falou que ia fazer. Ele é um chefe extremamente forte pro início do jogo, que o intuito dele é fazer você explorar Limgrave, reunir ferramentas e passar de level, pra aí sim encarar ele. Ou fazer um vídeo de como ele é roubado nos primeiros patches do jogo. Você pode escolher um dos dois. E bom, depois Margit de foi uma o boss longa que eu mais luta sofri de ter até aqui, derrotado por incrível que Margit, pareça. dá pra perceber pela fala dele que ele não tá morto. Afinal, ele nos ameaça que lembrará de nós e que ele não terá piedade. Mas até aí tudo bem, já dá pra gente finalmente entrar no castelo. E é aqui na entrada do castelo que nós encontramos esse servo sem um braço, que nos diz que não deveríamos ir pelo portão principal. Ah, eu matei porque ele tá porque vocês altamente mandaram. guardado e que seria melhor ir pela lateral, já que os guardas nem sabem dessa abertura. E bom, realmente seguir o conselho dele é a melhor opção. Mas esse amiguinho aqui é um grande de um filho de uma p... porque toda vez que a gente morrer no castelo, ele vai roubar uma parte das runas e vai ficar nos seguindo por toda a parte. Tem como matar ele pra isso não acontecer, mas lá pra frente ele se torna um mercador com uns itens que podem ser interessantes pra você. Bom, a primeira coisa que grita nesse castelo é como ele tá destruído e cheio de buraco. O que não Que bom parece que eu ser uma matei ele, condição então. recente do castelo. As plantas crescendo em volta dos buracos estão ali para demonstrar quão antigo ele é. E sim, a direção de arte da From Software pensa até nesses minúsculos detalhes na hora de contar a história de um buraco em um castelo. Essa destruição tem mais cara de ser da época que Godfrey atacou o castelo para desafiar o Rei Falcão. Outra coisa que chama atenção além dos inimigos falcões e dos buracos do castelo Águia com é quando bomba. nós chegamos na área onde fica o armamento e as armaduras desse castelo, que parecem estar ali há muito tempo sem manutenção. Se olharmos para os ornamentos desses objetos, podemos ver várias armaduras ornamentadas com dragões, várias armas em formatos de dragões e até mesmo barricatas com ornamentos de águias e falcões. Objetos que não têm nenhuma ligação com a Não Ordem percebi Áurea isso, eu ou fiquei até rolando e mesmo destruindo com tudo. a linhagem áurea, que é representada por um leão. O que é uma dica pra gente que esse castelo e esses objetos são de uma era muito antiga, e que seus donos originais não tinham nenhuma ligação com a Ordem Áurea, mas sim uma admiração por dragões e águias. Mas claro, como vimos mais cedo, Elden Ring tem essa temática de estruturas ganhando novos propósitos com o passar dos Pode confiar. governantes. E com isso em mente, podemos ver as bandeiras de leões em alguns cômodos, pinturas de Ah, Godfrey, Godfrey já ali. como Lorde Pristino, e bandeiras antigas queimadas. São vestígios no castelo de um tempo que Godfrey derrotou Eu o Rei só- Falcão e tomou Tipo assim, isso foi um arrependimento meu. Eu só comecei a prestar atenção no cenário porque quando eu tava na mansão vulcânica, eu tava vendo várias e várias cobras, tudo me levava a cobra. Eu nem parei pra pensar em nada, tá ligado? E depois, quando eu enfrentei o Rykard, eu fiquei, caralho, eu tô tipo 1 hora só vendo cobra. Sim, na semana passada, 7 dias atrás. E eu enfrentei o boss aqui, que era uma cobra. Então, porra, a mesma coisa eu fiz com um gigante de fogo. Tipo assim, eu era um lugar de neve, gelo, caralho, a 4, e do nada tinha uns caras lá com fogo, coisas de fogo, tá ligado? Daí eu pensei, porra, então o boss ele vai ser de fogo. Aí vocês spoilaram que o gigante era de fogo. pra si. Agora presto quem tanta manda nesse atenção. castelo é o Godric. E na sala de jantar nós podemos ver a contribuição dele para essa história. Podemos ver aqui os vários membros arrancados que ele utiliza para criar seus enxertos e um quadro gigantesco de Godfrey, que é a grande inspiração desse semideus. Essa pequena sala é para mostrar que tudo isso que o Godric tá fazendo, tá se enchendo de enxerto,
é pra tentar ser igual Godfrey. É pra tentar voltar em um passado que já não tem mais local nesse mundo. É tentar reviver a linhagem áurea. A linhagem que o propósito inicial era a pureza do sangue dos seus descendentes, mas que já se diluiu tanto que mal dá pra saber quem realmente é descendente de Marika. Nós também encontramos Rogier em uma capela dentro do castelo. Rogier é um maculado como nós, só que sua ambição não é se tornar Lorde Pristino. Ele veio ao castelo porque acredita que tem um grande segredo aqui. Algo muito importante que vai ajudar ele a entender sobre os que vivem em morte. Mas antes da gente ir ver o que Rogier tanto procura em Tempestvel, vamos parar para analisar mais uma evidência que comprova o quão velho é esse castelo. Essa capela que encontramos com Rogier é de um culto muito anterior a Marika e a Ordem Áurea. Aqui nós podemos ver homens abraçados a ramos que nascem de um tronco, que é uma das representações do Crisol. Mesmo design que vemos em elmos e lanças de alguns cavaleiros Crisol. O tronco com diversos ramos representa a diversidade de vida, de ideologias e crenças nascendo de um lugar comum. O Crisol em Elden Ring não representa somente diversidade de vida, é uma analogia à diversidade cultural de como esses ramos nascendo de um único local conviviam juntos. Competiam juntos. A Térvore e a Ordem Áurea, como vemos em outras estátuas desse tipo, é apenas um dos ramos desse tronco que foi cultivado nutrido em detrimento dos outros. Essas estátuas são de uma época que se cultuava o Crisol e a figura da deusa Marika nem era presente. Tanto que quando olhamos para as igrejas da Ordem Áurea, nós vemos que a sua estrutura é totalmente diferente das que cultuam o Crisol. As da Ordem Áurea são marcadas pelas estátuas de Marika sempre na sua pose de crucificação. Essa é a substituição da divindade natural do Crisol, a força da natureza, por uma personificada de uma deusa, uma mudança de filosofia do que é ser divino. Igrejas de Marika na época da Térvore, quando Godfrey era o Lorde Pristino, eram utilizadas para espalhar a fé em Marika através das lágrimas sagradas que abençoavam aqueles que as bebiam em rituais religiosos. E é nessas 12 igrejas de Marika que nós coletamos as lágrimas sagradas que melhoram nossos frascos da vida. Sim. Vamos ver mais dessas igrejas de Marika e também dessas estátuas e estruturas antigas com essa mesma característica do Crisol em outros lugares históricos no futuro. E elas vão servir de dicas para sabermos quão velha é a estrutura e que tipo de povo que construiu aquela estrutura. Então, só por essas pequenas evidências que encontramos espalhadas no level design, a gente consegue entender que esse castelo é uma construção tão velha que existia até mesmo antes de Marika se tornar deusa. Mas vamos então ver o que de tão importante e secreto tem no castelo para Rogier vir aqui arriscar sua vida mesmo sem a intenção de se tornar Lorde Pristino. No fundo do castelo existe uma pequena passagem que é possível descer pulando em uma região bem profunda. Uma região que, pela destruição das estátuas e falta de manutenção, simbolizada pelos ratos e entulhos, nos passa a ideia de ser um local esquecido. Quase ninguém vai ali mais. E nesse lugar nós encontramos esse inimigo. Tem um boss aí. Esse tipo de inimigo vai se repetir infinitamente no jogo. E eles são criaturas que nasceram da corrupção da Térvore. Ou das pequenas Térvores que vemos espalhadas por todas as terras intermédias. Eu fui sim, guys, Com o rompimento do Anel Pristino, a Térvore sentiu que a sua vida estava prestes a acabar. E com isso a árvore gigante soltou várias sementes pelo mundo, onde algumas se tornaram pequenas árvores, claro, pequenas se a gente comparar com a gigantesca original. E outras sementes simplesmente não nasceram. E nós conseguimos... Guys, eu não lembro se eu matei essa cobrona. É porque essa cobrona, eu matei ela em alguma catacumba e soltando fogo. E depois matei ela na capital. Eu confundi matar ela, mas eu desci ali 100%. 100%. Eu matei o boss em outro lugar, sim, mas ali eu desci. Eu desci e 100%. Eu estive lá. Minerva esteve lá. Coletar essas sementes para aumentar o nosso frasco de vida. Enviando verdade. Então esses inimigos são apenas criaturas que vivem e protegem as árvores. Claro, essa é a história que eles deram para esses bichos em Elden Ring. Mas na verdade, esse inimigo aqui era para ser um chefe em Dark Souls 3, que acabou sendo tirado do jogo por falta de tempo. Se você jogou Dark Souls 3 ou você viu algum vídeo meu, você vai lembrar desses cobrão preto aqui. Tá, mas não foi para ver esse cobrão preto que o Rogier veio aqui. O motivo do Rogier ter vindo aqui tá além desse bicho, tá na próxima sala, que é esse rosto deformado gigantesco. E temos ainda uma interação que vemos que Rogier entrou em contato com ele e aparentemente morreu.
Tá, mas o que é essa cabeça estranha deformada? Anteriormente, falamos da Noite das Facas Pretas. É do da Godwyn. morte do príncipe Godwyn. Bom, essa cabeça gigantesca aí é do Godwyn, o primeiro filho de... Porra, eu queria chutar que era a cabeça do Godwyn, mas eu fiquei com medo de falar e ser piada pra todos vocês, mano. E ali tava a pústula do príncipe alguma coisa. E daí eu pensei em Godwyn novamente, mano. Marika. Aí você pode me perguntar... A opressão de vocês fez eu parecer burro e não dar o palpite. Estão felizes? Mas o Godwyn foi enterrado debaixo da Térvore, que é lá em Lindell, a quilômetros de distância do castelo. Por que a cabeça dele tá aqui? Bom, como nós vimos, lá na FIA, o corpo do Godwyn tinha fragmentos da Runa da Morte, fragmentos que deformaram seu corpo e acabaram infectando todo o sistema de raízes da Térvore. E sério, o sistema de raízes da Térvore se espalha pelas terras intermédias inteiras. Então a presença de Godwyn e a sua corrupção tá praticamente em todo lugar, e essas raízes só crescem mais e mais, aumentando ainda mais a sua influência no mundo. Podemos ver várias dessas raízes espalhadas pelo castelo, e essa cabeça é mais uma das várias que ele possui. E se prestarmos atenção no design das raízes ligadas em Godwyn, em outras partes do mundo, sempre vamos encontrar os olhos mortos dele nelas. Godwyn se tornou uma erva daninha que nasceu e cresceu aos pés da Térvore, e agora se espalha descontroladamente. E é isso aqui que o Roger veio explorar. Nós vamos tocar na história do Roger mais pra frente em vídeos especializados. Por enquanto, vamos focar aqui no castelo. Mas antes da gente ir encontrar o Godric, como o cara encontrou aquilo, mano? Um pouco de como esse castelo é bem construído. Eu considero esse castelo uma das melhores dungeons que a From Software já fez. Além de ter vários pontos que agregam e contam mais sobre a história do mundo e do jogo, esse é um mapa realmente denso e com muita verticalidade. Existem áreas nesse castelo que eu só fui saber que existiam na minha segunda gameplay de tanta coisa que tem aqui e que não é obrigatória. Esse próprio rosto do Godwyn eu só fui encontrar bem depois de já ter matado o Godric. Esse castelo tem até um cavaleiro Crisol mega escondido em uma área que nem parece que é alcançável. Então realmente esse mapa é um mapa cheio de segredo que é incrível de você descobrir depois de horas de gameplay. Mano, mas tipo assim, essas coisas, como as pessoas descobrem? Não é elas jogando e descobrindo, é impossível. Isso é tipo o jogo falando, né? Eu passei aqui, Porra, claro, mas eu sou diferenciado, estou falando pessoas normais. Óbvio que eu fui aqui, claro. É difícil para os outros, para mim não é. Meu Deus, lockup. Caramba, mano. Chega de elogiar o castelo e bora ver o eu que, não me lembro, que o atual não. dono Se vocês estão falando, desse castelo representa. Eu acredito. No final do castelo, admirando um corpo de dragão, nós encontramos o semideus. Godric. Mighty dragon. Thou the true born. Eu gosto muito dos bosses feios, tá ligado? Abominações. Sempre tem uma história da hora por trás. Tipo os Zezinhas, tá ligado? Os agouros. Acho muito pica, mano. Eu me identifico. Parece um pouquinho comigo. Olha o Godric. Igualzinho eu. A arma dele com um leãozinho do castelo lá. Godric é um parente distante de Marika e Godfrey, ou seja, o sangue real e divino já teria se diluído demais e por causa disso ele sempre foi tratado como inferior. Ele não tinha a pureza áurea, e uma das consequências de ser tão inferiorizado é querer se provar para os outros. Só que Godric sempre foi o mais fraco dos semideuses. E com a quebra do Anel Pristino, se juntou a Godefroy, um filho de Godfrey e Marika, para tentar tomar a capital. O ataque à capital nós vimos em um trailer de Elden Ring e foi um fracasso porque o semideus Radan, filho de Radagon e Marika, interviu e fez com que Godric e seu exército recuassem até o castelo Tempestvel. Recuo vergonhoso, já que Godric teve que usar o véu mímico, esse item aqui que nós pegamos no castelo, para se disfarçar de mulher e assim conseguir fugir junto aos refugiados. Já Godefroy foi preso em uma Evergale, que são prisões que encontramos espalhadas pelas terras intermédias.
parecem outras dimensões que você prende seres ali dentro. E não foi só com Radahn que Godric arrumou treta. Quando Malenia passou por Lingrave procurando seu irmão Miquella, Godric a insultou, o que resultou em uma vitória rápida para Malenia, que acabou poupando a vida do semideus após ele ter implorado. Então, depois de inúmeras derrotas, Godric resolveu se isolar no castelo Tempestvel e dedicar todo o seu tempo a melhorar os seus enxertos caçando os Maculados, que estavam retornando às Terras Intermédias. Maculados que alguns dizem dividir sangue com Godfrey, por isso são tão importantes. E por isso a fixação de Godric nos Maculados e pegar os seus pedaços para incorporar no seu, porque ele estaria pegando o sangue de Godfrey. E bom, só pelo design de Godric, nós vimos a necessidade dele de se provar. Uma coroa dourada e vários braceletes de ouro, um machado todo ornamentado de um leão dourado tentando imitar Godfrey e até o seu golpe com o machado no chão, que causa um terremoto, é uma tentativa de emular o estilo de luta do Lorde Pristino. Godric é apenas uma tentativa estética de ser o grande herói que o primeiro Lorde Pristino foi para a Ordem Áurea. Afinal, Godfrey gosta de dizer, a coroa é conquistada a partir da força, e Godric quer a coroa com base em sua descendência. Todas as falas de Godric é procurando o reconhecimento que ele nunca teve. Não enfrentei Godfrey quando ainda. ele consegue nos derrotar, a sua fala é perguntar se Godfrey tá vendo o que ele conseguiu fazer. Quando ele consegue enxertar um dragão em seu braço, ele quer saber se os ancestrais dele tá vendo aquilo. Realmente é um cara muito inseguro esse Godric. O combate e as animações dele são totalmente brutas e sem nenhuma técnica. A própria forma com que ele se mexe e rola pelo chão é o cuidado da From de mostrar como esse é um deus que não tem experiência em combate. Como ele é desajeitado, desengonçado, e ele nem sabe o que ele tá fazendo ali. Eu não parei pra pensar nisso, é verdade, né? Sem nenhuma técnica. A própria forma com que ele se mexe e rola pelo chão é o cuidado da From de mostrar como esse é um deus que não tem experiência em combate. Como ele é desajeitado, desengonçado, e ele nem sabe o que ele tá fazendo ali. Godric não passa de alguém que sofreu muito por ser considerado inferior e fraco por seus familiares, e agora tenta se provar passando por cima dos outros e tratando eles como inferiores também. Atitude que não ajudou muito, porque o Margit, que estava na porta do castelo, estava tentando impedir a gente de chegar no Godric. Provavelmente tentando proteger o semideus e a runa que ele carrega, já que ele é considerado o semideus mais fraco. Matando Godric, nós ganhamos a runa âncora do Anel Pristino, que é a runa mais poderosa que conseguimos pegar. Afinal, quando a gente ativa ela, ela dá mais 5 em tudo. O que no começo do jogo é absurdamente bom. Só que para ativar uma runa grande, nós precisamos ir numa estrutura polêmica e misteriosa, a Torre Divina de Lingrave. Além dessa torre, existem mais 4 torres, cada uma referente a cada portador de uma grande runa. A polêmica sobre essas torres é que a comunidade não consegue entrar em um acordo de quem ou quando elas foram construídas. E realmente o jogo não tem nenhum texto que nos diga exatamente quem foi o construtor dessas torres. Então só nos resta trabalhar com o que nós temos, que é a aparência da torre, que se nós observarmos bem, ela parece que foi feita, esculpida em pedra, uma arquitetura e escolha de design bem diferente das que vemos nas estruturas mais recentes, como as criptas e até mesmo o Castelo Tempestvel, que nós já vimos que é uma estrutura antiga, mas não tão antiga igual essas torres. Se olharmos para os inimigos que estão guardando a Torre de Lingrave, nós temos uma pista. Esses golems gigantes são autômatos feitos por uma civilização muito antiga, que hoje se encontra em ruínas. Quem os achou os deu um novo propósito. E o design deles é similar ao que encontramos nas torres, o que nos dá pistas que os dois vieram do mesmo lugar. Futuramente, em um lugar proibido, nós vamos encontrar esse mesmo design de torre e de golems, que vai nos dar uma pista ainda maior de quem foi que construiu essas duas coisas. Seres que existiam muito antes da vontade maior chegar nas Terras Intermédias. No topo da torre nós vamos encontrar os 2 dedos mortos, e lá poderemos ativar a runa que acabamos de pegar de Godric. Todo semideus ao nascer tinha 2 dedos, e esse é o do Godric. Nós sabemos que a vontade maior renunciou os semideuses após a quebra pristina e a guerra, e com isso ela deixou as Terras Intermédias. Mas o que é estranho é os 2 dedos estarem mortos. Eu preciso aprender um pouquinho sobre os dedos, tá ligado? Eu não manjo muito porque
Eu não sei exatamente o que é. Ele comentou agora que cada semideus, ou deus, né, tem dois dedos. Eu não sabia disso. Para mim era dois dedos só e foda-se. Eu tenho o meu 3 dedos, que eu abracei ele, viramos pó. Ele me queimou e ele virou pó, né? Aí eu não sei se ele morreu, para onde ele foi. Eu sei que eu tô com a chama frenética, tá ligado? Os dois Sim, sim, não. Eu matei muitas velhinhas do dedo. Mas essa velha do dedo era uma velha random, fudida, podre, que queria ler a minha mão, tá ligado? Uma parada dessa. Terras Elas Intermédias. são podres. Mas o que é estranho é os dois dedos estarem mortos. Os dois dedos eram conhecidos pela sua Aí, ó. imortalidade e por serem seres muito antigos. Talvez com o abandono da vontade maior das Terras Intermédias, a forma de renunciar a um deus seja a morte do dois dedos referente a ele. Essa seria a Olha. explicação de em toda torre que temos que ativar uma runa, os dois dedos daquele semideus tá morto. Essa Olha. torre aqui entra naquela temática de estruturas antigas recebendo novos propósitos com o passar do tempo. Apesar dessa torre ser muito antiga, muito mais antiga do que a Ordem Áurea, ela foi apropriada pelos dois dedos como um local de meditação e onde eles buscavam contato com a vontade maior. Nossa próxima parada é Liurnia, a região que moldou a forma como magia funciona nas Terras Intermédias e casa de um grande império de feiticeiros capaz de bater de frente até mesmo com os deuses. Eu sei que tem gente que vai preferir que eu fizesse um vídeo de 7 horas falando de Elden Ring, mas eu queria entregar esses vídeos esse ano ainda, então se prepara que ainda vai ter uma série com várias horas falando sobre Elden Ring com cada região específica. Então se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua paciência e muito Deixar obrigado o nome aos meus dos guerreiros apoiadores passar aí. que estão passando aí na tela agora. E até o próximo vídeo. Foda, né, guys? Ó, olha só, a gente viu parte 1, a história não contada de Elden Ring. Ó, parte 2, a história não contada de Elden Ring, aparentemente é sobre Renala e como ele disse, né, Liurnia ali. A história não contada de Elden Ring, parte 3, Radan, a gravidade dele e Malenia. Eu acho que essa daqui é Malenia, né? É, bom, tive um spoilerzinho ali. E parte 4 deve ser da Honey e os caralho é 4. Esse cara é muito bom, é o melhor nesse daqui. E ao longo da semana a gente vai acompanhar todos esses. Eu confesso que a gente ficou 1h14, é a primeira vez que eu vejo 1h14 de algo que não seja League of Legends, né? A não ser filme, essas coisas, né? De jogos. Eu gostei. Confesso, guys, que algumas coisas eu devo ter perdido, tá ligado? Eu não botei tudo na minha cabeça. Mas aí a gente vai pegando com o passar do tempo e também em outros vídeos a gente vai pescando, tá ligado? Vamos ver o trailer agora. Trailer Elden Ring. O que eu vi lá atrás e eu esqueci, porque eu vi no primeiro dia. É esse daqui, guys? O de 7,7 milhões? E3. Esse daqui, né? Ok. Elden Ring, Official Review Trailer. Vamos nesse daqui. Não é esse? Ué, qual que é? É esse sim, guys. Tem 5,5 milhões de visualizações. E3, carai, 2019. A gente vê os dois, tá tudo bem. Relax. Nós temos tempo. Só a vida inteira. Deixa eu ver o YouTubers aqui, o que eles estão falando. Um por dia? Você prefere assim, Thiago? Deixa eu prestar atenção, na verdade. Hidetaka Miyazaki and George R. Martin. Godric. I doubt you could even imagine it. That which commanded the stars, giving life its fullest brilliance. Radagon. Malenia. The Elden Ring. Oh, Elden Ring. Shattered by someone or something. Don't tell me you don't see it. Malenia? Não. Marika. Look up at the sky.
Godwin que tem a centopeia nas costas? É que a Malenia não, a Marika tá fudidaça, né, também. Presa lá. Spoiler. Era o Radagon. Qual que é o nome do outro, tropa? Trailer Elden Ring. Esse foi o episódio 3. Imagino que seja esse daqui agora. Story Trailer, certo? Peggy 16. Cadê a legenda? Não tem, não? Não tem legenda, guys? It happened an age ago. Tem que procurar o BR, né? Ué? Eu assisti, hein? Mas eu esqueci, aparentemente. Passo mal. Eu não me lembro, não, sério mesmo. Aquela esquecidinha, né? De leves. It happened an age ago. Honey. But when I recall, I see it true. Vai On jogar a hoje, night sim? of wintry fog, the rune of death was stolen. Ai, porra. And the demigods began to fall, Esse é o Godwin. starting with Godwyn the Golden. Ah, tá. Queen Marika was driven to the brink. Mas a Honey, ela não é cupincha da Marika, né? A Honey, ela é ela por ela mesma, não? The shattering ensued, a war that wrought only darkness. The Elden Ring was broken. But by whom? And why? Ela é Team Marika, então? É, eu tô ligado que é a Honey que mandou matar o Godwin, né? What could the demigods ever hope to win by warring? The conqueror of the stars, General Radar. And the blade of Mikkel and Melania the Seventh. These two were the mightiest to remain, and locked horns in combat. A Dan toma um sacode, né, pra ela. Oxi. Ela tancando a espada e se enfiando mais. But there would be no victor. And so, we inhabit a fractured world, awaiting the arrival of the Elden Lord. Unless, of course, thou shouldst take the crown. A Honey tava ali na forma empírea dela, né, do lado. Fuck Honey. Minervinha é totalmente Fuck Honey também. Eu não gosto dela, por mim eu teria matado ela já na primeira vez que eu a vi, mano. Mas eu precisei dela pra fazer algumas questzinhas. Pera aí. Guys, o que vocês acharam? Vocês gostaram de acompanhar a história de Elden Ring e querem mais? Eu quero saber
o feeling de todos vocês agora. E o Tobas, a pergunta também é para vocês, viu? Eu quero ver as 1.200 pessoas que estão aqui presentes spamando nesse chat. Ah, então todo mundo gostou, porque o Buraco Roxo também gostou, mano. O Buraco Roxo amou, vocês também amaram. Ótimo, ótimo. Então é sempre muito bom saber que a gente tem como explorar qualquer outro mundo ou minimamente o mundo de Elden Ring que eu terei vocês ao meu lado. O Gayzoka tá cada vez real, guys. Cada vez mais real. Ele existe e ele pode machucar vocês. Todo mundo spamando pra caralho.